O que um romancista pensa do mundo, de seus habitantes, está nos livros que escreve, por mais que ele insista que é apenas um narrador que não se responsabiliza pelas ações e opiniões de seus personagens. Não adianta o autor tentar se esconder, toda a narrativa é a favor ou contra. E uma mudança de parágrafo pode ser uma tomada de posição. Já o que o autor pensa de si próprio e da sua obra é uma revelação, ao mesmo tempo mais fácil, pois não precisa de recurso literário, e mais difícil, pois não pode contar com o refúgio literário. Meu pai não gostava de dar entrevistas. Quando cedia a um entrevistador, sempre fazia questão de dizer defensivamente que não se considerava importante nem profundo, que não era, enfim, uma personagem muito interessante. Era a sua maneira de se desculpar pela ausência de, entre aspas, literatura, ou qualquer outra forma de grandiloquência nas respostas. Mas o personagem principal destas entrevistas é o intelectual brasileiro que deu, como poucos, um testemunho sobre o seu tempo e manteve uma coerência também rara numa época de princípios volúveis. E seu compromisso com a solidariedade e com a liberdade, além da sua fascinação com o trágico e o cômico das relações humanas e os mistérios da memória e da criação, está tão claro aqui quanto nos romances. Uma personagem e tanto. Com este texto de Luiz Fernando Veríssimo, abre-se a obra A Liberdade de Escolher, editada pela editora da Universidade do Rio Grande do Sul, pela Prefeitura de Porto Alegre e pela editora da PUC do Rio Grande do Sul. E é a sugestão que trago hoje nessa letra de leitura para todos aqueles que gostam de ler sobre literatura e conhecer o pensamento dos escritores. Aqui estão reunidas algumas das entrevistas concedidas por Érico Veríssimo. E de algumas delas eu vou ler alguns trechos. Uma dessas entrevistas eu já comentei quando apresentei aqui como sugestão o romance O Prisioneiro. Passo agora a apresentar algumas opiniões do Érico que eu acho muito significativas nesta coletânea de entrevistas organizada pela professora Maria da Glória Bordini. Na entrevista concedida à escritora Clarice Lispector em 1967 para a editora Manchete, ele afirma que ele não é profundo, e é o título aqui neste livro desta entrevista. Clarice começa assim: Érico é escritor que não preciso apresentar ao público. Trata-se, como Jorge Amado, do único escritor no Brasil que pode viver da vendagem de seus livros. Vendem como pão quente, recebido de braços abertos pelos leitores. No entanto, a crítica muitas vezes o condena. Érico, por que você acha que não agrada aos críticos e aos intelectuais? Resposta: para começo de conversa, devo confessar que não me considero um escritor importante. Não sou um inovador, nem mesmo um homem inteligente. Acho que tenho alguns talentos que uso bem, mas que acontece de serem os talentos menos apreciados pela chamada crítica séria, como, por exemplo, o de contador de histórias. Os livros que me deram popularidade, como Olhai os Lírios do Campo, são romances medíocres.
Bem, para aqueles que não conheceram, deixo aqui uma foto do Érico Veríssimo. À procura de uma outra entrevista, encontro aqui a foto do Érico Veríssimo no seu gabinete de trabalho. E aqui a foto dele em frente à sua casa no bairro Petrópolis, que já não existe mais. Ou pelo menos assim me pareceu quando passei um dia desses por lá. Mas o que eu estou procurando é uma história muito interessante que o Érico Veríssimo conta e que está na entrevista concedida a Jorge Andrade, publicada na revista Realidade em 1972, e que tem como título A Liberdade Será Sempre a Minha Causa. Lá pelas tantas, o entrevistador pergunta: sobre o pai dele, e ele diz assim, que o pai dele tinha uma farmácia, chamada Farmácia Brasileira, e que era o mais importante ponto de reunião dos vadios e aposentados da cidade. Aí ele diz assim: muitas das minhas lembranças fundamentais estão enraizadas naquela farmácia. Lembro-me que um dia foi arrastado para a sua sala de curativos um desconhecido de origem humilde, espancado pela polícia. Cabe aqui fazer uma ressalva: naquela época de poucos recursos médicos, as pessoas que tinham uma farmácia também recebiam algumas a titularidade de práticos, e eles faziam pequenas suturas, pequenos atendimentos. Então apareceu na farmácia do pai, do Érico, esse desconhecido de origem humilde, espancado pela polícia. Fui chamado, eu tinha 11 anos, para segurar a lâmpada enquanto se faziam os curativos. Vejo ainda um polegar pendurado por um tendão, uma cabeça escalpelada, um ferimento de navalha que rasgava a boca até a orelha. Naquela noite nasceu em mim o sentimento de justiça, de repugnância pela violência, que me domina até hoje. Sei que não tenho nenhuma qualidade de líder, mas detesto mandar ou ser mandado. Aí o entrevistador diz o seguinte: quero situar num livro seu a passagem do homem espancado pela polícia numa declaração sua que li neste livro. E o Érico pergunta: sobre a obrigação de acender a lâmpada? Exato, diz o entrevistador. Aqui está. E o entrevistador então passa a ler o que o Érico tinha escrito nesse seu livro de memórias. Sempre achei que o menos que um escritor pode fazer numa época de violência e injustiças como a nossa é acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão propícia aos ladrões e aos assassinos. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela, ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente como um sinal de que não desertamos do nosso posto.
Érico era comprometido com o que está aqui dito como título dessa entrevista, a liberdade. E ele prezava por duas coisas muito importantes: a liberdade e a dignidade do ser humano. Muitas vezes ele foi acusado de comunista, outras vezes ele foi acusado de não se posicionar politicamente. Seus livros, volta e meia, eram procurados para desaparecerem das prateleiras, porque trariam más influências. Mas, na verdade, a defesa que existe nos livros do Érico Veríssimo são a defesa da liberdade e da dignidade humanas. Isso a gente pode ver em todas as entrevistas que aqui estão, e isso, no meu entender, faz com que o Érico seja muito mais do que, como ele mesmo se intitulava, um simples contador de histórias. Portanto, eu venho aqui apresentar para vocês, para conhecerem melhor esse que, no meu ponto de vista, é o grande escritor do Rio Grande do Sul, o Érico Veríssimo. Este livro, com entrevistas que aproximam este homem que hoje só podemos conhecer por aquilo que ele escreveu, a nós leitores, por compartilhar conosco alguns dos seus pensamentos em alguns momentos da sua vida. Portanto, a sugestão de hoje, de nossa letra de leitura, é o livro A Liberdade de Escrever, Érico Veríssimo, editado pela editora da Universidade do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Porto Alegre e editora da PUC do Rio Grande do Sul. Eu espero que, se forem em busca desse livro, com ele se encantem e sintam o desejo de conhecer a obra do Érico.